Bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador amado, amém? Deus proíbe invocar os mortos? Continuação, vai continuar. Ontem nós paramos na parte que diz que o homem é apenas criatura, não pode determinar o dia de sua morte, muito menos o que fazer depois dela. Mas Jesus, o Criador, determinou em sua palavra que o morto não pode vir até nós. É a parábola do rico e Lázaro. Podemos ver isso na palavra de Deus quando o filho do pecado do adultério de Davi com Betseba, ele adoece. E sabendo do erro que cometeu, Davi busca ao Deus vivo e não a um homem morto por uma resposta. Em jejum e oração ficou prostrado no chão sem comer e sem tomar banho por 7 dias, intercedendo pela criança. Mas quando ela morreu, Davi se levantou, tomou banho, trocou de roupa, comeu. Como muitos de hoje não entendem que não devemos interceder pelos mortos, os servos de Davi, naquela ocasião, não entenderam, porque antes de a criança morrer, Davi se sacrificava em um longo jejum, demonstrava muita tristeza, mas agora, depois da criança morta, Davi volta à sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Veja o que eles disseram. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e oraste, porém, depois que ela morreu, depois que morreu, tu te levantaste e comeste pão? E disse ele, Davi, no caso, vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e a criança possa viver. Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Está lá, 2 Samuel 12, do 16 ao 23. Precisamente do 21 ao 23. Davi conhecia as Escrituras Sagradas, viu a importância do que é conhecer a palavra de Deus? O Pentateuco, ele sabia que nos 5 livros escritos por Moisés não havia nenhum ensinamento para invocar os mortos ou orar por meio deles. Pelo contrário, todos os ensinamentos eram proibidos de invocar ou interceder pelos mortos. Sabia que os mortos não podiam ouvir e nem tampouco vir até ele. Sabe? Ele sabia, pela lei de Deus, que invocar os mortos é abominação ao Senhor, como está escrito lá em Deuteronômio 18, do 11 ao 12. Leia. Sabia que depois da morte de Moisés, Deus não mandou o povo invocar o Moisés morto para guiá-los pelo deserto, mas levantou Josué, vivo, cheio do Espírito Santo, para conduzi-los até Canaã. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e não por homens mortos, como está escrito lá em Romanos 8,14, leia. Agora, Davi também, usado pelo Espírito Santo, escreve livros, vários salmos, e em nenhum deles ensina que devemos invocar os mortos pelas suas imagens. Pelo contrário, ele também condenou essa prática, alertando os que confiam nas imagens se tornarão mortos semelhantes a elas. Está lá, escrito em Salmo 115, dos versos 1 até o verso 8. Leia lá para você ver. Moisés, Davi, os profetas, os apóstolos, enfim, todos que foram usados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia Sagrada. Nenhum deles, nos seus livros, escreveram que os vivos deveriam invocar os mortos. Mas todos condenaram essa prática. Assim, pelas Escrituras Sagradas, fica provado que os mortos não escutam nada, não veem nada, não sabem de nada deste mundo. Não podem voltar à terra dos viventes. O povo busca os mortos porque não sabem disso. Agora você está sabendo. Quando um
um João, uma Maria, que já morreu, aparecer para você e contar 3 segredos, não acredite, repreenda-o em nome de Jesus. São demônios. A palavra de Deus deixa bem claro que eles não podem vir. Os mortos não podem vir. Mas alguém pode perguntar: e Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Aqui os mortos não vieram aos vivos? Eis a pergunta. Marcos capítulo 9, versículo 2 ao 8. Leia. Vamos ver a resposta amanhã? Se o bom Deus nos permitir, nos trouxer até aqui. Amém? Aí nós continuaremos essa história. Fica na paz. Em Cristo Jesus tem um dia de vitória. Amém.